Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveite para compartilhar nosso texto de hoje no projeto Leia a Bíblia Comigo. Compartilhe, comente, ative o sininho para que essa mensagem possa adentrar cada vez mais, nessa tecnologia que tem alcançado todo mundo. Jeremias capítulo 17, ele está dividido em 3 partes, A primeira parte, do verso 1 até o verso 11, vai trazer alguns alertas para a gente. E aí, então, nós vamos começar a leitura. Verso 1, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre, Queridos, o pecado de Judá era a sua idolatria, era uma afronta a Deus que estava gravada com ponteiro de ferro, Tinha marcado o coração do povo como uma tatuagem que marca a pele, Estava marcado no interior do coração. Eram imagens que representavam uma árvore sagrada. O povo, na sua idolatria, queridos, eles adoravam a criação no lugar de adorar o Criador. Essa atitude idólatra levou toda a nação de Judá a perder o seu precioso. E o precioso que eles tinham era o seu lugar de adoração, era o templo, O lugar alto que cita aqui no texto, o Monte Sião, onde ficava o templo, ele foi banido naquela época, foi destruído. E a história vai contar para a gente que só foi reconquistado esse lugar em 1967, E para vergonha do povo por conta desse pecado de idolatria, hoje, nos dias atuais, no lugar onde ficava o templo, tem uma mesquita muçulmana edificada bem no centro do pátio, que era o templo daquela época. E para vocês verem como que se percebeu, esse tratar de Deus na vida do povo. A partir do verso 5 a 11, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a
cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Aqui nós encontramos do verso 5 até o verso 11, um resumo, do rei Davi, do Salmo 1. E esses versos, eles expressam para nós uma dura realidade dos seres humanos, que o coração do homem, o coração ele é enganoso, ele é traiçoeiro, ele é astuto, ele é corrupto, é perigoso, ele é doente e ele é incurável, queridos. Só Deus, em sua onipotência, pode julgar o coração humano. O coração enganoso, ele traz consigo uma insensibilidade moral e espiritual. Então, queridos, o pecado, ele nos engana e ele destrói. Versos 12 a 18, então Jeremias clama a Deus que o socorra dos seus inimigos. Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Verso 14, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor, que se cumpra? Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Jeremias clama a Deus que o livre dos seus inimigos, Esses inimigos que ele cita aqui no verso 13, que não tinham nome escrito, na rocha, não tinha o nome escrito no céu, E Jeremias, ele era ridicularizado pelo povo por causa das suas previsões de destruição. Então, por muitos momentos da carreira de Jeremias, do tempo dele, ele tinha esse momento com Deus de clamar e pedir socorro e dizer para Deus, olha, eu não estou aguentando mais, está muito difícil para mim, vem, envergonha, vem, destrói os meus inimigos, Ele estava num momento difícil. Todos os profetas da época profetizavam paz e prosperidade, e ele era o único que era a boca de Deus de verdade no meio do povo, falando para o povo, convidando o povo ao arrependimento, convidando ao povo para largar a idolatria, para se constranger, para que fosse livre do tratar de Deus. Então ele era o único. E aí por isso que a gente tem em alguns lugares escrito que ele foi o profeta chorão, Porque por muitas vezes ele ficou, como se diz, em maus lençóis, A partir do 19 ao 27, a gente vai ter um relato de Deus, E a gente vai ver que os mandamentos do 1º até o 4º, que são diretamente ligados com o próprio Deus, a adoração ao próprio Deus, estava sendo violado o 4º mandamento. Diz o texto, assim me disse o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, a porta era o tribunal, o lugar de julgamento,
pelo qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas, assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas da vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz para não me ouvirem, para não receberem a disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não havendo nele obra alguma, então pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares, incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ação de graças na casa do Senhor. Mas, diz o verso 27, se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia do sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Então, está aí o mandamento do 1 ao 4, está conectado diretamente à adoração do Deus vivo e verdadeiro, e além deles violarem o segundo mandamento, que era a questão da idolatria, também violavam o mandamento muito importante que o ser humano precisa, que é o dia do descanso. Então, eles estavam violando esses mandamentos e por isso Deus foi tão categórico com eles. Se eles não se arrependessem, viria destruição. E como nós temos hoje a Bíblia completa, sabemos que veio a destruição. O povo morreu pela espada, morreu pela fome, e o remanescente, foi levado cativo para a Babilônia, e depois aconteceu na história toda a diáspora, o povo judeu foi espalhado por toda a terra, e até hoje ainda está espalhado por toda a terra. Então, eu quero trazer para nós algumas lições, que falaram ao meu coração na leitura. Primeira lição que veio ao meu coração, queridos, é que o pecado, ele nos separa de Deus e nos leva à morte. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai falar isso lá em Romanos, no capítulo 3, 23, quando diz que todos pecaram, separados foram da glória de Deus. E vai trazer morte lá em Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é nos dado por meio de Jesus Cristo, Então, o pecado nos separa de Deus e nos leva à morte. Segunda coisa que eu trago para as nossas vidas hoje é que os nossos pensamentos, queridos, eles precisam ser diariamente confrontados com os princípios da palavra de Deus. O que penso determina minhas atitudes. E se as minhas atitudes estão contrárias aos mandamentos,
eu devo me arrepender e abandonar? Exemplo, quero dar um exemplo disso. Fazer uma pergunta diagnóstica para a gente, às vezes, nos ajuda bastante. E uma pergunta diagnóstica é: o que Jesus faria no meu lugar? Então, os nossos pensamentos, eles precisam ser confrontados com a palavra de Deus. Terceiro, queridos, confiar cegamente no coração humano, com certeza, nos leva ao fracasso. Quem confia, queridos, em si mesmo, está sujeito à corrupção dos interesses pessoais. E os interesses pessoais, eles nos levam a uma autossuficiência. E a autossuficiência, ela nos leva na contramão dos princípios da palavra de Deus, porque ela nos leva à independência. E aquele que confia no Senhor, ele caminha no caminho da dependência de Deus. Então, confiar no nosso coração humano, que é enganoso, que é corrupto, tá? Vai trazer para nós independência. E isso está contrário à jornada do Senhor. O convite de Deus para nós é sermos obedientes à sua palavra, a andarmos com Ele, a sermos dependentes dEle e interdependentes das pessoas à nossa volta. Então, precisamos cuidar com isso, né? Quarta coisa que eu quero trazer para nós é que confiar em Deus somente na sua palavra. Nós precisamos confiar apenas na sua palavra, né? Apocalipse capítulo 2, verso 23, vai consolidar esse texto bíblico que acabamos aqui de ler, né? Que do verso 10, 17, verso 10, que diz que o Senhor esquadrinha o coração, né? Ele prova o pensamento para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Nós temos isso confirmado lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 23, que Deus diz, olha, Deus é aquele que sonda mentes e corações e nos dará a cada um de nós segundo as nossas obras. Então, o caminho para nós, o caminho do sucesso, querido, é confiar em Deus. Quinta coisa que eu quero trazer para a gente, que confiar somente em Deus implica saber quem somos. Implica saber qual o propósito que Deus tem para nós. Implica saber que todos nós temos um sentido de vida que Deus preparou para nós. E aí, implica em saber que nós somos escolhidos por Deus para algo grande, tá? João capítulo 15, verso 16, diz assim, que nós somos escolhidos por Deus para algo grande. Diz o texto, não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. O caminho do sucesso, o caminho de ter as orações atendidas, como nós lemos no texto, é esse caminho de confiar plenamente no Senhor. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos nessa manhã. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada porque ela trouxe para nós, Pai, verdades tremendas, como a verdade, Senhor Deus, que foi o Senhor quem nos escolheu. E o Senhor nos escolheu para um propósito. O Senhor nos escolheu, Pai querido, para cumprirmos a tua palavra. Ah, Paizinho querido, nos abençoa nessa tarefa de confiar apenas no Senhor.
Nos ajuda, Senhor Deus, a confrontar os nossos pensamentos, que a Tua palavra possa ser o nosso crivo no dia de hoje, Pai. Que os nossos pensamentos possam ser alinhados com a Tua palavra, que o nosso coração enganoso possa, Paizinho querido, ser tratado pelo Senhor, possa ser curado pelo Senhor no dia de hoje. Pai, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai querido, no dia de hoje, que essa pessoa que me ouve, Pai, que tem lutado, Senhor Deus, com seus pensamentos enganosos, com os seus pensamentos destrutivos, que no dia de hoje, Pai querido, ela possa ser levada cativa ao Senhor, ó Pai. Ó Deus de poder, vem sobre esta pessoa que nos ouve nessa manhã. Retira todo pensamento maldoso, retira todo pensamento destrutivo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus de poder e de graça, livra essa pessoa dela mesma, Pai, e que ela possa encontrar no Senhor, ó Pai querido, a alegria, que ela possa encontrar no Senhor esperança, porque Tu és um Deus que és conosco, Pai. Tu és aquele que esquadrinha, Tu és aquele que julga nossas ações, nosso pensamento. Tu és aquele que conhece, Paizinho querido, aquilo que está dentro do nosso interior. Então, Paizinho querido, vem com Teu poder, com a Tua boa mão sobre esta pessoa, Pai, que tem lutado com pensamentos destrutivos, Pai. E livra ela deste mal. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda nesse dia, nos abençoa. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Queridos, tenham um dia abençoado, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus nos permitir.